Fala galera, tudo certinho com vocês? Gente, hoje eu vou analisar com vocês um dos conflitos mais intensos e mais importantes da história do nosso país, tá? Que é a Guerra do Paraguai. Agora, antes de analisar esse conflito, que ele é bem interessante porque ele vai ser formado por uma tríplice coroa, onde essa tríplice coroa será formada por Brasil, Argentina, e Uruguai. Ou seja, essas três nações irão entrar em conflito contra o Paraguai. O Paraguai do então presidente Solano Lopes. Enfim, antes de analisarmos esse atrito, eu vou fazer uma análise do Paraguai para você. É importante que a gente contextualize esse período histórico no qual ocorreu esse conflito latino-americano, esse conflito da América do Sul. Pois bem, o Paraguai ele se caracterizava por ser uma república presidencialista, ditatorial, mas era uma república presidencialista, ok? O Paraguai ele tinha uma economia bastante promissora, vinha se destacando economicamente pela exportação do mate. O mate é muito importante para aqueles países ali do sul, do lado sul do nosso país, né? Argentina, Uruguai, um pedaço do próprio Rio Grande do Sul. Eu sempre digo que o mate está para o argentino, para o Uruguai, assim como o café está para o brasileiro. Então o mate, que serve como base para o chimarrão, ele tem um valor econômico muito significativo. Então o Paraguai ele tinha a sua economia pautada nessa produção do mate, também tinha uma produção, já tinha uma ideia, ou já tentava ensaiar um processo de monopólio econômico, industrial. Mas o Paraguai ele tem um problema histórico geográfico muito importante, que o Paraguai não tem saída para o mar. E a gente sabe que para uma nação ela ser desenvolvida no século XIX, principalmente, até hoje é importante ter uma área portuária, mas no século XIX principalmente era muito importante. Então para isso atrapalhava e tinha os anseios paraguaios. Então eu tinha essa configuração paraguaia e tinha um jovem presidente denominado de Solano Lopes, que tinha essa visão que alguns, de forma ufânica, analisam como uma visão de olhar para o progresso, para o futuro, uma visão mais ousada, enfim. Então o Paraguai ele analisa esse contexto e tem essa visão expansionista, essa visão imperial, digamos assim. Do outro lado, tem essas três nações. O Uruguai, por si só, ele estava vivendo uma crise no início dos anos 60, porque existia um conflito entre dois grupos políticos no Uruguai, que eram os blancos e os colorados. E vai ocorrer uma intervenção brasileira nessa estrutura, nessa briga entre blancos e colorados lá no Rio Grande do Sul, onde o nosso querido Dom Pedro vai influenciar e, por consequência, o meu querido Venâncio Flores, que é o integrante do Colorado, vai assumir o poder lá no Uruguai. O que acontece é o seguinte: o presidente do Paraguai, ele era a favor dos blancos e apoiava o meu querido Bernardo Berro. Então, o Solano Lopes não vai interpretar bem, não vai digerir bem essa intervenção brasileira na estrutura política do Uruguai. Esse fator ele apimenta ainda mais esse atrito, essa convulsão que está acontecendo. Então, em 1864, o Paraguai ele vai travar algumas batalhas com o Brasil, invadindo o Brasil pelo Mato Grosso e travando uma batalha lá na Bacia do Prata, denominada de Batalha do Riachuelo. Pois bem, professor, quais seriam os motivos que levaram à Guerra do Paraguai? Esse atrito geopolítico, do qual eu descrevi para vocês, essa ambição paraguaia, e alguns historiadores analisam que esse conflito ele não poderia ter ocorrido se tivesse um pouco mais de diálogo desses jovens políticos como Solano Lopes e como o Dom Pedro II. Pois bem, o Brasil ele vai sofrer com essa invasão paraguaia e, por consequência, o Uruguai, que nesse contexto
é aliado do Brasil, vai se aliar também com a Argentina. Por quê? Se você pega o mapa da América do Sul, eu tenho o Paraguai aqui, o Brasil aqui em cima e a Argentina aqui do lado, embaixo. Então a Argentina também vai se precaver e vai se aliar com o Uruguai e o Brasil, temendo que os paraguaios, por exemplo, tivessem o objetivo de tomar territórios argentinos, principalmente esse para a saída do Rio do Prata, para ter aquela saída portuáriazinha. Então a gente vai ter a formação dessa aliança tríplice aqui entre Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, tá certo? E esse conflito ele vai durar 6 anos. E é uma página muito brutal. Por quê? Porque vão ser, como eu falei, 6 anos de conflito, ok? Vou analisar um pouco para vocês aqui a história ou o contexto do Brasil na guerra. Sim, analisando um pouco sobre a participação do Brasil na guerra, uma das coisas mais interessantes ou mais significativas sobre isso é que o Brasil não tinha um exército preparado ou preocupado para a guerra. E uma das medidas tomadas pelo Dom Pedro II para formar um exército minimamente bacana para participar da guerra é a criação do chamado Voluntários da Pátria, onde ele vai tentar atrair o máximo de pessoas para fazerem parte do corpo das Forças Armadas Brasileiras. Como isso não vai pegar, né? A gente simbolicamente até coloca o Dom Pedro como uma pessoa que vai ser um dos primeiros integrantes dos Voluntários da Pátria. A gente também vai colocar o seguinte, que para incentivar ainda mais essa vinda de pessoas para fazer parte do corpo das Forças Armadas do Brasil, Dom Pedro vai fazer com que escravos façam parte do Exército Brasileiro. E aí, no caso, para que os escravos fizessem parte do Exército, eles seriam alforriados e os seus donos seriam indenizados, ok? E as pessoas que fizessem parte dos Voluntários da Pátria também receberiam alguma indenização e, em caso de morte, sua família também seria, no caso, protegida ali financeiramente pelo governo. Então esse fato vai fazer com que o Brasil ele consiga formar um exércitozinho minimamente decente para participar da guerra. Quem vai liderar as tropas do Brasil na Guerra do Paraguai é o Duque de Caxias. E a participação do Duque de Caxias nessa Guerra do Paraguai, ela tem uma menção significativa porque o Brasil ele não tinha a estrutura para a guerra. Então alguns historiadores denominam, e eu compactuo dessa ideia, de que o nosso querido Duque de Caxias, ele trocou a roda do pneu com o carro andando. Como assim, tio Marquinho? Ou seja, no meio da batalha, o nosso querido Duque de Caxias, ele vai fazer com que o Brasil ele consiga criar algumas táticas de guerra, e isso, por consequência, vai fazer com que o Brasil consiga vencer as batalhas contra o Paraguai. Outro ponto bastante significativo é o seguinte: depois de algumas batalhas, o Brasil meio que vai neutralizar as tropas paraguaias, mas por que essa guerra durou tanto tempo? E aí a gente vai para algum ponto. Como alguns historiadores analisam que esse erro estratégico de Solano Lopes de invadir territórios brasileiros gerou esse conflito, tem outra página que é o seguinte: o nosso querido Dom Pedro II, ele ordenou, e na cabeça do nosso imperador, a guerra só iria acabar com a rendição das tropas paraguaias gerais e da prisão ou morte do rei, do presidente do Paraguai, o Solano Lopes. Então, a guerra só acaba de fato com a prisão ou a morte do Solano Lopes. Então, como o Solano Lopes não conseguia ser preso, essa guerra ela vai perdurar por esses anos. E a outra consequência disso é que o Brasil vai invadir o território paraguaio, e o Paraguai ele vai ter uma fração bastante significativa da sua população de adultos, uma fração bastante significativa da sua população de adultos dizimada, né? Isso é muito importante para o pós-guerra na questão do Paraguai. Então,
Com a morte do Solano Lopes, a Guerra do Paraguai chega ao fim. E as consequências dessa morte é o seguinte, dessa guerra é o seguinte. Primeiro, o Paraguai ele vai ser destruído populacionalmente, ou seja, vai ter uma baixa demográfica muito forte. Politicamente vai estar totalmente esfacelado e a consequência disso é que o Paraguai vai passar por maus bocados, inclusive na própria atualidade. Além disso, a Argentina e Brasil irão se apossar de uma fração, de uma quantidade do território paraguaio. O Paraguai vai ter perdas territoriais, tá certo? E essa leitura é muito importante, porque hoje a gente analisa o Paraguai com alguns problemas econômicos e tal, e a consequência de todos esses problemas paraguaios da atualidade, eles têm seu início com o pós-guerra do Paraguai. No caso do Brasil, também tem um ponto muito significativo. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro, que era uma das bases de sustentação do imperador Dom Pedro II, deixa de apoiar esse imperador, ou tem um atritozinho nas relações entre os dois. Por quê? O exército brasileiro vai se sentir desvalorizado e fazendo comparações básicas com o exército argentino, uruguaio e o próprio exército paraguaio. O exército brasileiro chega à conclusão que existe uma política de não valorização plena do imperador em relação às forças armadas. Isso é importante também. Então, pós-guerra do Paraguai, a relação de Dom Pedro com o exército não fica uma relação muito bacana. Ocorre um atrito ali na relação entre os dois órgãos. E não esquecendo que o exército ele servia como uma das bases de sustentação do imperador Dom Pedro II, ok? Um outro ponto que eu queria destacar, ou que eu gostaria de destacar sobre a Guerra do Paraguai, é que alguns historiadores fazem análise, e a gente não pode negar, em relação à Inglaterra, da Rainha Vitória nesse contexto. Vê só, a Inglaterra é a maior potência econômica do mundo. A gente vai analisar que o conflito e o tempero desses atritos aqui, eles são regionais mesmo, não tem como a gente negar. A questão política no Uruguai, o temperamento do Dom Pedro I, o temperamento do Solano Lopes, enfim. Mas a gente não pode negar também que a gente está num mundo imperialista e que a Inglaterra é uma grande potência econômica, onde ela vai soltar algum dinheiro mesmo para que Brasil, principalmente Brasil e Argentina, recebam esse dinheiro e se armem, e por consequência para a Inglaterra seria interessante destruir o Paraguai, no sentido de que talvez visualizasse uma visão imperialista. Enfim, a grande sacada é que o Brasil ele vai se endividar ainda mais com a Inglaterra, e para a Inglaterra, qualquer nação que tivesse qualquer visão imperialista, não era muito bacana esse alimento, fertilizar isso, tá? Então essa menção do que está acontecendo no globo, ela é importante. E no caso da relação Brasil-Inglaterra, o Brasil ainda vai fazer mais empréstimos junto à Inglaterra, aumentando ainda mais a sua dependência econômica, ok? Tchau, tchau, galera! Valeu!